Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Cenol, Centro Espírita Nosso Lar. Essa casa serve a Jesus e é a Ele que nós rogamos o auxílio, o amparo que tanto necessitamos para desempenhar essa tarefa de buscarmos juntos aqui compreender um pouco mais do Evangelho de Deus que Jesus nos traz há mais de 2000 anos, no qual ainda temos, nós todos, muita dificuldade em compreender e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. Hoje nós finalizaremos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, já que as palestras de domingo, de terça e quinta, são retirados os temas numa sequência do Evangelho segundo o Espiritismo em cada dia. Então, no domingo segue a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo e, curiosamente, a nossa palestra do mês passado, nós iniciamos esse capítulo 7 com o tema que dá título ao capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje encerraremos esse capítulo com o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. E a mensagem que temos como base do nosso estudo de hoje nos fala sobre a inteligência como uma ferramenta, um instrumento que Deus nos dá, nos fornece, para que cada um de nós, com essa inteligência que possuímos, já que somos dotados da razão, vamos para que possamos executar a nossa obra. E isso independe do tamanho da obra de cada um de nós. Se temos a inteligência dada por Deus, é para que façamos bom uso dela. Então, esse texto, ele trata essencialmente sobre essa questão. E se pararmos para observar o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento da nossa inteligência, em várias épocas, ao longo de muitas eras, nós veremos que esse desenvolvimento da inteligência foi enorme. Num curto espaço de tempo, a humanidade, o homem, ele deu um grande salto em termos de desenvolvimento de sua inteligência. E cada momento, a cada era, a cada uma dessas eras que se passa, esse desenvolvimento ele se acelera um tanto mais, porque nós criamos condições intelectuais para darmos prosseguimento a esse desenvolvimento. Então, a cada passo que o homem dá em direção a esse desenvolvimento, maior as condições, maior o campo para que ele possa cada vez mais contribuir com a lei de progresso. Então a gente observa que há pouco mais de 100 anos, no começo do século passado, nós andávamos de carruagem. Um século após, estamos falando hoje em povoar o planeta Marte. Um projeto que já existe já há alguns anos entre os cientistas, e esse projeto prevê que daqui 50 a 60, 70 anos já tenhamos uma base no planeta Marte. Então reparem o tamanho desse salto em apenas 100 e poucos anos. Andávamos de carruagem há pouco mais de 100 anos e hoje já estamos pensando em habitar um outro planeta. Então, como eu disse, num curto espaço de tempo, nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência ao ponto de criar uma série de coisas que representam o avanço
em cada momento que essas invenções, que essas descobertas, que essas criações do homem foram surgindo. Por exemplo, o automóvel, o avião, o computador, a clonagem, a energia atômica. Mas como ainda nós não conseguimos equilibrar o desenvolvimento intelectual com o nosso desenvolvimento moral, grande parte, ou quase todas, se não todas, essas grandes descobertas, elas acabaram sendo utilizadas também para o mal. As criações oriundas desse desenvolvimento da inteligência humana, por si só, elas não são boas ou más, mas o uso que delas fizermos é que vai gerar um resultado bom ou mau. E com esse avanço, com todo esse avanço que nós observamos, com todo esse desenvolvimento que nós alcançamos, será que o homem pode se orgulhar, se envaidecer por termos conseguido chegar a esse patamar evolutivo? Será que cabe ao homem realmente se envaidecer disso? E a mensagem que nós mencionamos aqui é assinada pelo Espírito Ferdinando, de 1862, salvo engano. Essa mensagem, ela já inicia nos alertando acerca dessa questão. Ele começa essa mensagem dizendo o seguinte: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma dessas intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Então a mensagem, ela já é iniciada com esse alerta, com essa orientação. Então, se formos avaliar esse processo dessas grandes descobertas, vamos perceber que no fundo nós somos seres limitados, porque nós não sabíamos de uma realidade, de coisas que já existiam. Então muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade faz com que sejamos, ou queremos ser muito mais do que realmente somos, sendo que ainda não temos dimensão ou não temos uma série de conhecimentos acerca das leis que regem o universo. E quando descobrimos, quando percebemos muito pouco, uma pequena parte de um todo, já achamos que somos alguma coisa, já nos damos uma importância muito maior do que realmente somos naquele nível evolutivo. Então, obviamente que aqueles que se esforçam, que se esmeram, que pesquisam, que estudam, se inteirando dessas leis universais e assim gerando um consequente desenvolvimento para si, para os outros e para o ambiente em que ele se encontra, essa pessoa, ela possui o mérito porque está contribuindo para aquela lei de progresso. Então, existe o mérito, mas isso não é suficiente para que essa pessoa ou esse cientista se envaideça disso, porque muitas vezes nós nos colocamos como se estivéssemos até acima do Criador, como se tivéssemos realmente uma autossuficiência e não necessitássemos desse auxílio divino para que gradativamente pudéssemos alcançar um nível superior em conhecimento. Então realmente não há por que não buscarmos a humildade sempre que alcançarmos esses níveis
um pouco mais evoluídos. Então, por exemplo, quando Isaac Newton ele formulou a lei de gravidade, ele não inventou a lei de gravidade, ele apenas percebeu algo que já existia, que lá estava. Então, em algum momento, ele percebeu, os nossos livros, narram sobre aquele episódio de uma maçã caindo, mas mesmo antes de Isaac Newton formular ou perceber a lei da gravidade, que é uma força, onde os astros, o centro de cada astro, aquela força que puxa tudo para o centro, mesmo antes de Newton perceber essa lei, ela já existia. E mesmo que alguém não acreditasse em Newton, essa lei não deixará de existir, porque mesmo que eu não concorde com a lei da gravidade, se eu passar em cima de um buraco, eu vou cair, acredite eu nessa lei ou não. Então assim são as leis divinas, elas não vão deixar de existir porque alguns acreditam ou outros porque uns acreditam ou não. Elas são leis perfeitas, já que são leis divinas. Então, e essas leis são criadas para o nosso bem. E quando nós estudamos as leis morais, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a primeira questão já começa a abordar sobre essas leis morais, sobre essas leis divinas, e lá é dito que nós somos infelizes quando nos afastamos dessa lei divina. Então, a partir do momento que eu começo a me esforçar em compreender e aplicar as leis divinas, eu começo a buscar a felicidade real. Então, aos poucos, o homem ele vai descobrindo, ele vai percebendo essas leis que regem o mundo material, porque as leis físicas, as leis biológicas, as leis químicas são leis divinas, são leis que regem o mundo físico, o mundo material, mas são leis divinas, não foram leis criadas pelo homem. O homem apenas as percebe e formula as fórmulas, as equações, conforme o que é observado. Mas chegará o dia em que esse mesmo homem também perceberá as leis que regem o mundo espiritual. Porque somente reconhecendo essa realidade do mundo espiritual é que os homens da ciência vão solucionar o que sem esse conhecimento é insolucionável. Então, a inteligência ela é relativa. Se nós compararmos, por exemplo, uma série de questões, mesmo se atendo apenas ao mundo físico, o mundo material, no mundo da ciência veremos que ainda estamos engatinhando na percepção e na compreensão de uma série de leis físicas, leis químicas. Volta e meia a ciência descobre um novo elemento, percebe algo que ainda não havíamos percebido. Então, e por que isso ocorre? Porque, de fato, nós ainda estamos longe de desvendar todas as leis que regem o mundo material, que regem o mundo que habitamos, o mundo que estamos aqui neste momento. E olha que estamos falando apenas do mundo físico, que é o mundo secundário, não é a nossa verdadeira pátria. Imagine o mundo espiritual. Como Joana de Ângeles fala, estamos engateando, ainda somos crianças espirituais na compreensão do Evangelho e das leis espirituais. E aí alguém pode falar assim, Fábio, mas eu já escutei até você mesmo dizendo que há mais pessoas encarnadas aqui, no nosso planeta, que acreditam em reencarnação do que pessoas que desacreditam. É verdade.
Mas quantas coisas que nós dizemos acreditar, dizemos seguir, muitas delas dentro do nosso meio religioso, mas que não seguimos. E aí a gente pode citar algumas coisas que, apesar de todo esse desenvolvimento, né, no campo da ciência, na medicina, nós ainda não podemos solucionar, porque esse saber e essa inteligência, eles são efetivamente relativos. A cura do câncer, por exemplo, um tema que ainda instiga há muito tempo a ciência. E nos achamos, nos encontramos de mãos atadas quando somos surpreendidos por essa doença fatal. Muitas vezes famílias inteiras não sabem o que fazer com essa doença que há muito tempo a ciência vem buscando encontrar a cura, mas ainda não tivemos meios de encontrá-la. A nanomedicina, a descoberta de energias limpas, a aplicação efetiva de práticas de desenvolvimento sustentável, que significa o quê? É viver no mundo, viver e passar por aqui, por esse plano físico, usando naturalmente os recursos naturais e deixando recursos suficientes para gerações futuras. Aos poucos a humanidade ela vai se preocupando com essas questões, ela vai compreendendo melhor essas necessidades. E as leis humanas, elas são imperfeitas e por isso elas vão evoluindo. Os nossos legisladores, de repente a maioria inconscientemente, mas com certeza eles são intuídos. É por isso que a lei humana ela vai se desenvolvendo para que cada vez mais ela se aproxime da lei divina, que é perfeita. A nossa lei dos homens, ela é imperfeita, mas cada vez mais ela dá um passo para que ela possa se aperfeiçoar. Conforme nós vamos nos aperfeiçoando, essas leis humanas vão se adequando às leis divinas. Então, percebem que, apesar de todo esse desenvolvimento que nós já alcançamos, o nosso saber, ele ainda é limitado. Ele não abarca todas as coisas. Ele é muito relativo quando comparado aos desafios que temos no nosso planeta, no nosso mundo. E os nossos irmãos no mundo maior, eles já nos trazem o esclarecimento que a Terra é uma cópia imperfeita, é uma cópia pálida do mundo espiritual. E ainda nos mostram que uma série de coisas, uma série de descobertas, de equipamentos, por exemplo, que temos hoje em dia, eles são equipamentos que já foram citados, já foram utilizados e são utilizados no plano espiritual. Por isso a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então a gente deve se colocar, antes de mais nada, com humildade perante esse Criador, Deus, o nosso Pai, que criou todas essas coisas e nos forneceu esses elementos, a inteligência e essas ferramentas para que a gente pudesse continuar o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Só que infelizmente não é isso que nós fazemos com uma certa frequência. Pelo contrário, quanto mais conhecimento nós adquirimos, o homem passa a se tornar arrogante. Arrogante ao ponto de questionar Deus, imaginando-se capaz e autossuficiente, achando que não precisa nem de Deus e nem de outra pessoa para continuar a sua evolução. E esse é um dos nossos maiores desafios: crescer, evoluir, sem se afastar da simplicidade.
Porque quando, já dissemos agora há pouco, quando sabemos muito pouco, já achamos, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, nos diz que já sabemos muito, e sabemos muito pouco do que ainda virá. E continuando essa mensagem, o nosso irmão, ele nos alerta: se Deus vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesses uso dela para o bem de todos. Ele quis que fizesses uso dela para o bem de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá. É uma missão que Ele vos dá. Ao colocar em vossas mãos a ferramenta, o instrumento com a qual podereis desenvolver em vosso meio as inteligências retardatárias, ou seja, as inteligências ainda atrasadas. Porque estamos aqui para darmos as mãos uns aos outros. Estamos aqui para nos auxiliarmos, para que haja essa permuta. E não significa isso que uns são melhores do que os outros, porque cada um de nós possui habilidades que o outro não possui. E isso independe do grau de instrução, isso independe da classe social. Cada um de nós é peça importantíssima, é componente essencial nesse desenvolvimento do ambiente em que estamos inseridos. Porque se fomos colocados em um ambiente, é porque naquele ambiente alguém necessita de nós. Alguém necessita da experiência, do conhecimento, das habilidades que eu já consegui conquistar. Eu estou falando eu, mas aplicando a nós todos. Todos nós temos habilidades que muitas vezes ignoramos, mas que alguém que está muito próximo a nós necessita dessa habilidade. Necessita do nosso exemplo. Por isso que muitas vezes nós nos equivocamos ao longo da nossa jornada, porque ignoramos, esquecemos que somos observados. E não somos observados apenas pelos nossos filhos, somos observados em todos os lugares e muito mais do que imaginamos. Somos observados no trânsito, numa fila de supermercado, na padaria, no banco, na rua, na casa espírita, fora da casa espírita. Somos mais observados do que imaginamos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso papel. Qual é o meu papel? Quais são as minhas tarefas? Porque com certeza não estamos aqui em uma colônia de férias. Se estamos aqui encarnados no planeta Terra, temos algumas atividades, algumas tarefas a cumprir. Então, a inteligência, ela não é uma característica concedida por Deus para que nós nos sentíssemos melhores, mas é uma ferramenta, um instrumento para que pudéssemos fazer bom uso dela. E como é que eu faço bom uso da minha inteligência? A serviço do meu semelhante. No meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja, eu tenho o dever de dar o meu melhor, para que eu possa efetivamente contribuir para que esse mundo que eu estou vivendo seja melhor. Não podemos mais esperar que o mundo melhore, esperando que o outro faça algo. Eu não estou aqui apenas como coadjuvante, para ser servido pelos governantes, pelos meus pais, pelos professores. Não, eu estou aqui porque eu faço parte desse todo. Então eu tenho que contribuir para que esse ambiente em que eu estou inserido seja cada dia melhor. E essa questão da humildade, que temos que conquistar e praticar em nós,
ela precisa ser buscada a cada dia, porque nós não vamos melhorar, não vamos nos transformar de um dia para o outro. A gente precisa exercitar isso, e a gente exercita isso, são os pequenos detalhes, são as pequenas atitudes e situações do dia a dia. E aí, essa humildade que temos que ter em relação ao conhecimento das coisas, acaba sendo até um argumento lógico, quando estamos conversando, quando estamos debatendo com aqueles irmãos que negam a realidade espiritual. Porque a gente pode argumentar, mas você conhece alguém que seja detentor de todo o saber? Das leis de Deus, das leis universais? Quem que vai dizer que conheça alguém, né? Algum amigo ou ele mesmo que saiba de todas as coisas? Então, se nós não sabemos de todas as coisas, como negar algo? Se não temos todo o conhecimento? Porque a verdade é que somos seres limitados, descobrindo esse mundo a cada dia, um mundo real que nos cerca. E os espíritas, de forma alguma, podem se envaidecer, né, por professarem uma crença mais abrangente, que aborda uma série de aspectos que os nossos irmãos de outras crenças ainda não abordam. Mas o Espiritismo já nos diz há muito tempo que no futuro não haverá apenas o Espiritismo. Os conceitos que nós estudamos aqui serão percebidos, serão estudados em outras crenças, e isso já acontece. Muitas vezes o que muda é apenas a denominação, mas a essência é a mesma, só muda o nome. E aí, sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de uma frase atribuída a William Shakespeare, que diz que uma flor, né, se tivesse um outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Então, nós ainda nos prendemos aos nomes, às denominações, aos grupos, e esquecemos o que realmente importa. Porque não importa se eu sou espírita, se eu sou evangélico, se eu sou protestante, se eu sou católico, se eu sou ateu. O que importa é o meu comportamento, a minha atitude no ambiente em que eu estou inserido. Porque alguém pode se dizer ateu e pode ser muito mais cristão do que aquele que se diz, né, compreendedor, compreensivo em relação a uma série de coisas. Aquele que se diz já saber das leis universais, das leis espirituais, mas no dia a dia não consegue colocar em prática. E sendo espírita, isso se torna até mais grave, porque nós já sabemos e muitas vezes não colocamos em prática, e muito será cobrado a quem muito foi dado. Porque nós não poderemos alegar ignorância quando formos chamados a prestar as nossas contas. Nós não poderemos chegar do lado de lá, retornar à pátria espiritual e falar: eu não sabia. É complicado. Então a gente precisa repensar o nosso papel no mundo. A gente precisa refletir: o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou caminhando? Como é dito lá no conto, né, de Alice no País das Maravilhas, quando o coelho pergunta para Alice: para onde você está indo? E ela fala: não sei. Então, quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Então, é importante que a gente tenha um foco, né, uma meta. Isso se aplica a qualquer área da nossa vida, no campo profissional, no campo da vida pessoal. Para onde eu estou caminhando? Ou estou
apenas cumprindo um protocolo? O que eu tenho feito com o conhecimento que eu julgo já ter conquistado em mim? Então é necessário que a gente efetivamente faça essa reflexão, porque foi Jesus que disse que aquele que soubesse mais seria mais responsável. Tem até uma frase, do filme que ficou famoso, do filme do Homem-Aranha, grandes poderes traz grandes responsabilidades. Quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, eu aumento o meu livre-arbítrio, o meu campo de atuação, porque eu sei mais. E se eu sei mais, eu vou saber mais coisas que são certas e mais coisas que são erradas. E aí a minha responsabilidade vai aumentar. Diferentemente do passado, quando eu ignorava essa realidade. Então, o que eu tenho feito com todo esse conhecimento? O que eu tenho feito da minha inteligência, da minha razão? E indo na contramão de tudo isso que a gente está dizendo, muitos utilizam ou utilizaram a inteligência em benefício do seu orgulho próprio, de sua vaidade, fazendo mau uso dessa inteligência. Alguns exemplos de como o mau uso dessa inteligência pode acarretar um grande estrago no ambiente em que estamos inseridos e que desfaz completamente a missão, a orientação que aquele espírito traz do mundo espiritual, são os grandes ditadores que nós encontramos, que apareceram na história. Porque foram seres com uma grande capacidade de oratória, assim, a maior parte deles foram estrategistas muito inteligentes, tinham a capacidade de manipular a multidão. E segundo uma matéria que saiu na revista super interessante do ano passado, de outubro de 2016, listou os maiores genocidas da humanidade. Então, só para citar alguns aqui: Mao Tse-tung, na China, foi responsável pela morte de 77 milhões de pessoas. 77 milhões. Seguido de Stalin, na Rússia, que tirou a vida de 43 milhões de pessoas. E citando apenas mais um, não menos conhecido, Hitler, que deu conta de ter tirado a vida de 21 milhões de pessoas, sendo desses 21 milhões, 6 milhões de judeus. E citamos esses casos para mostrar que foram seres que receberam esse recurso da inteligência e colocaram a serviço do mal, a serviço das energias inferiores. Inteligências essas desenvolvidas por si próprios, mas visando o próprio benefício, os egos, as vaidades. Empresários, podemos citar algo mais atual. Quantos empresários que são líderes cultos e que muitas vezes escravizam seus empregados visando o lucro, visando os próprios interesses, a serviço mais uma vez do seu ego, a serviço do poder, a serviço de sua vaidade. É uma realidade muito atual. Uma outra realidade mais atual ainda, que estamos vivendo em nosso país, é a de governantes sem escrúpulos, pela má gestão, pela ineficiência, pelo descaso, pelo mau uso dos recursos públicos, e isso muitas vezes fornecidos
né, e executados até por funcionários públicos também, não são apenas os governantes, que promovem genocídios indiretos, se é que a gente pode dizer que são indiretos, que é a matança, né? Genocídio é a matança de um grupo humano, geralmente por governos. E a gente vê isso na saúde pública, na educação, nas estradas, pessoas morrendo, e a origem são esses fatores. E o que esse mau uso dessas ferramentas, a ferramenta da inteligência principalmente, acarreta? No texto, Ferdinando nos fala que esses que fazem mau uso de sua inteligência, dada por Deus, arrastará existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. O que ele quer dizer com esse até que se curve diante de Deus? É até que esse ser compreenda que existem leis morais, leis divinas que regem o universo. E apesar das leis humanas serem imperfeitas, as leis divinas, essas não falham. No nosso sentido, na nossa visão e os demais sentidos limitados, podemos achar que ela tarda, né? Mas ela vem no tempo certo, porque as coisas acontecem como devem acontecer. Porque o sofrimento ele vai nos visitar para que possa realmente promover essa mudança. Então esse desconforto que estamos passando em nosso país faz parte, com certeza, eu não tenho dúvida, de uma execução do plano espiritual consoante a lei do progresso. Porque não tem como a gente transformar o mundo sem promover uma mudança drástica. E ainda que enxerguemos, às vezes, com olhos negativos, daqui a um tempo nós enxergaremos os reais resultados. Agora, temos o dever de compatibilizar o nosso comportamento com essa mudança, já que estamos passando por um momento de transição. E não podemos mais adiar a nossa transformação moral. Então esses foram alguns exemplos de seres que utilizaram a inteligência de maneira equivocada. Mas felizmente tivemos e temos líderes que, seguindo, na contramão, entre aspas, seguiram um outro caminho, diferente desses maus exemplos. Gandhi, que libertou a Índia, libertando milhares, milhões de pessoas do jugo da Inglaterra. Gandhi, ele deixou um legado da não violência. E esse legado ficou, e muitos outros líderes seguiram essa ideia, essa filosofia. Depois tivemos Mandela, só para citar alguns casos. Mandela ele foi mais contemporâneo de nós, desencarnou recentemente. Mandela ele lutou contra o apartheid, que era aquela segregação racial existente na África do Sul. E Mandela ele ficou preso durante 23 anos e, como presidente daquele país, ele conseguiu reverter aquela situação que era institucionalizada pelo Estado. Imagine a dificuldade de mudar algo que era oficial. E Mandela também seguiu os passos de Gandhi na prática da não violência. Martin Luther King, que fez com que os Estados Unidos tivessem grandes avanços também na essa questão da segregação racial. E aí depois esses avanços seguiu para avanços de muitas minorias em diversas épocas, inclusive das mulheres também. Então são exemplos de pessoas que seguiram o caminho da não violência. E os empresários? A gente tem também alguns bons exemplos de empresários. Aqui no Brasil, o Antônio Hermílio de Moraes,
Quando fomos fazer essa pesquisa, vimos que ele desencarnou recentemente também. Ele passava a maior parte do tempo cuidando do Hospital Beneficência Portuguesa, creio eu que em São Paulo, onde ele presidiu desde 1971. E a família Hermínio de Moraes já presidia esse hospital desde a década de 50. E é um hospital, caso vocês tenham interesse em pesquisar, se tornou referência em milhares de atendimentos, de cirurgias, de implantes, e muitos deles voltados para uma comunidade que não tinha recursos de custear aqueles procedimentos médicos. Então, caso vocês queiram, né, fazer essa pesquisa, vocês vão constatar o avanço, né, e a contribuição que a fortuna desse homem e dessa família pôde, né, contribuir para o nosso país e para o mundo, né, por que não dizer. Quando Antônio Hermínio de Moraes, porque esses homens, né, que possuem essas riquezas muito grandes, eles são procurados pelos governos. E quando Antônio Hermínio de Moraes era procurado por algum governante, algum governo, para construir, né, para pedir o apoio para construir uma escola, por exemplo, a resposta dele era não. Ele falava não, só que aí imediatamente construía a escola e dava a chave. E por que ele fazia isso? Para evitar que houvesse corrupção com essas parcerias que infelizmente a gente sabe que ocorre. Bill Gates, né, o homem mais rico do mundo, que criou uma fundação para erradicar a pobreza em todo o mundo. E a maior parte da riqueza, segundo dados, eu não confirmei se chega a isso, mas eu acredito que seja 95% da riqueza de Bill Gates é destinada a essa fundação. Então, são seres que Deus ofertou a inteligência para que pudesse fazer bom uso em prol do ambiente, em prol da humanidade em que estamos inseridos. Mas, só para finalizar, já cumprimos o nosso tempo aqui, mas já estamos finalizando. Estamos falando aqui de pessoas grandes, né? Pessoas financeiramente e, né, quanto moralmente, pessoas grandes. Mas e quanto a nós, né, pessoas comuns? E aí a gente lembra do Evangelho, da parábola dos talentos, que todos já devem ter ouvido, né, já devem conhecer, e eu vou resumir aqui muito rapidamente. Um homem muito rico, né, ele vai viajar e ele pede para que alguns funcionários dele pudessem administrar os seus recursos. E aí esse homem, ele dá a um dos funcionários 5 talentos, a outro funcionário 2 talentos e a um terceiro um talento apenas. O que recebeu 5 aplica aqueles recursos, né, aqueles talentos, e multiplica, né, consegue gerar 5 outros talentos. O que recebeu 2 aplica, né, e dobra, faz com que ele possa devolver 2 outros talentos, ou seja, 4 talentos. E o que recebeu 1, né, já sabendo como que aquele, né, senhor agia, ele enterra esse recurso, esse talento, e aí devolve. Olha, eu, né, fiquei com receio de perder, estou aqui te devolvendo esse recurso que o Senhor me deu. E aí aquele senhor, né, que quando vai pedir contas, né, quando eles 3 vão prestar as contas, aquele senhor expulsa aquele último, né, que havia enterrado, porque ele fala: seria melhor se eu tivesse aplicado no banco, né, porque teria rendido alguma coisa. E aí chama aquele funcionário de mau servo e preguiçoso. Por isso, esse ensinamento: a quem muito tem, muito será dado. Porque o Senhor, ele tira aquele único talento daquele mau servo e dá àquele que tinha os 10, que tinha 5 e multiplicou por mais 5.
Então a quem muito tem, muito será dado, e ao que não tem, até o que tem será retirado. Então, quando aquele senhor, ele diferenciou aqueles talentos, dando 5 para um, 2 para outro, um para outro, por que ele fez isso? Porque ele sabia das habilidades que cada um possuía, e eram habilidades e conhecimentos diferentes. Deus age assim conosco. Aliás, o sentido dessa parábola é exatamente esse. Ele nos dá o que cada um de nós realmente necessita, conforme as habilidades que possuímos. E o que nós temos feito com esses conhecimentos que Deus nos deu? Porque, como já concluímos, com certeza temos condições de fazer algo. Temos e devemos fazer algo. Então, se você achar em algum momento que não pode fazer nada, né, porque está muito corrido, você não tem tempo, dê o seu exemplo. Dê o seu exemplo. Viva de tal maneira que você possa influenciar positivamente aqueles que te cercam. E nós temos essa oportunidade diariamente, por meio das nossas ações, por meio das nossas palavras, por meio da nossa postura em todos os ambientes, em todas as situações em que estivermos inseridos. Então a gente deve ter muito cuidado para não enterrarmos os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, os nossos talentos, porque a qualquer momento, podemos para prestarmos contas. Então, a gente precisa refletir desde já, para ontem, se estamos enterrando os nossos talentos ou se podemos fazer mais com essa inteligência que Deus nos deu. Então, se você quer mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto, comece arrumando a sua casa, comece transformando o seu interior, o seu íntimo. Porque se você fizer algo de bom, ainda que naquele pequeno círculo, ambiente em que você estiver inserido, que nós julgamos equivocadamente que é pequeno, nós estaremos contribuindo para que o mundo seja melhor. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que estejamos atentos a esse convite que o Mestre Jesus tem feito há mais de 2000 anos. A gente agradece a atenção, a paciência de vocês. Só para informar, eu sempre esqueço, né, de dizer, já tem quase um ano que eu tenho filmado essas palestras. Alguns amigos que a gente convida e por um motivo ou outro não vêm aqui, e eles pediam, né, por que você não filma e tal, e aí eu percebi que era uma grande oportunidade de divulgar, né, o Espiritismo, ainda com as minhas limitações, minhas reais limitações. Então é um meio de divulgar. Então, caso vocês queiram, tá, é só entrar lá no YouTube, Fábio Filgueiras, tá? E aí, caso vocês se interessem, podem assistir, podem compartilhar, caso encontrem alguma mensagem que de repente sirva para si ou para alguém. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine.